Olá, pessoal, professora Jojo aqui. Agora a gente vai iniciar o nosso canal no YouTube com a resolução de linguagens do Enem 2024. Essa prova que foi um pouquinho polêmica, o pessoal ficou um pouco desesperado, e a gente vai fazer passo a passo todas as 50 questões do Enem aqui 2024 com vocês em linguagens. 50 por quê, né? Na verdade, a prova de linguagens tem 50 questões, porque ela tem 5 de inglês, 5 de espanhol e 40 das demais linguagens. Então, nós vamos dividir essa resolução em 5 blocos. Cada bloco vai ter 10 questões, beleza? Então, primeiro a gente vai fazer a parte toda de linguagens, depois a gente vai para a parte de língua estrangeira como um bônus aí para vocês. Pedrinho? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. A gente está muito feliz de começar esse projeto, trazer o QT também para essa rede social, e a gente tem certeza de que isso vai otimizar muito os estudos de língua portuguesa e, claro, vai fazer ainda mais com que vocês garantam 700 mais na prova de linguagens, que é o nosso grande objetivo, né, Jojo? Então vamos começar. Exatamente. De fato, foi uma prova bem complexa, mas com questão de texto, é o que eu sempre falo, nada é complexo. Bom, a gente vai começar pela prova de linguagens em língua portuguesa mesmo, tá? A gente vai deixar as questões de língua estrangeira para um outro bloco, portanto, nós vamos iniciar por meio da questão de número 6. Vamos a ela. Lembrando, pessoal, que para essa resolução a gente vai utilizar a prova, o caderno azul, beleza? Então, quem quiser acompanhar aí, vai ser melhor com o caderno azul, porque tem a mesma ordenzinha das questões. Bora lá? Excelente. Então, pessoal, para resolver questão, se você ainda não é aluno do Questão de Texto, se você chegou a nós aqui por meio do YouTube, você ainda não sabe da nossa estratégia de prova. E, Jojo, conta para eles, como é que se lê uma questão da prova do Enem? É pelo texto base de cara? Como é que a gente faz isso? Pessoal, vamos lá. A gente trabalha bastante com o que a gente chama de estratégia de prova, que é de uma leitura ativa das questões. E nunca, nunca, nunca começar a leitura de uma questão pelo texto. Você pode perder tempo, tá? Como que a gente faz? A gente vai ler o enunciado, vai marcar as partes importantes desse enunciado. Depois a gente vai para os itens, vai marcar as palavras-chave desses itens. E, se necessário, vocês vão ver até que neste bloco nós temos uma questão em que não seria necessário a gente ler o texto, pelo menos não ler ele todo. Eu sei que vocês ficam meio inseguros de não ler o texto. Se necessário, a gente vai ao texto base. Ok? Então, vamos começar aí com uma questão de variedade linguística, né? A gente costuma trabalhar aí com a matriz de referência do Enem também, para você que ainda não conhece a gente. Então, a variedade linguística, ela está prevista na matriz de referência, que é o edital da prova do Enem, e ela está ali como competência 8, ok? Então, nós temos até bastantes questões de variação linguística nessa prova de 2024. Bora lá, Pedrinho? Então, a gente vai começar fazendo a leitura desse enunciado, e aí vocês vão perceber que vocês já estão com a questão projetada aí, então vocês vão perceber que a gente vai ficar marcando algumas coisas nesse enunciado, porque esse olhar diferenciado, ele precisa ocorrer. Então, olha só, a reportagem, pessoal, isso já é uma coisa interessante de vocês marcarem, tá? Então, marquem a palavra reportagem. Por que razão? A gente tem de entender que o Enem é uma prova que gosta muito de tratar os gêneros textuais. Então, mesmo que a questão não tenha uma abordagem do gênero diretamente, é importante que nós saibamos qual é esse gênero, porque isso vai ajudar na hora de você entender o propósito comunicativo da construção, enfim. Então, a reportagem apresenta duas iniciativas. Olha só, é importante que você veja que nesse enunciado há 2 pontos, porque ele coloca duas iniciativas, 2 pontos, para que ele possa introduzir quais são essas iniciativas, que, caso seja necessário, já vão ser elementos direcionadores da leitura do texto. Então, a gente vai ter o livro amazonês e as camisetas do Caboquês Ilustrado. Com a temática em comum, então olha só, temática comum. As duas coisas vão tratar do mesmo assunto. Isso é muito relevante para a resolução dessa questão. Essas iniciativas, então beleza, ele trouxe as duas iniciativas que claramente serão tratadas ao longo do texto,
e eu preciso achar qual era o ponto de contato, o ponto comum dessas duas iniciativas, tá? Pessoal, e uma coisa interessante é que mesmo sem ler o texto, já por esse enunciado, a gente consegue perceber uma coisa. Como que a gente denomina as nossas línguas, né? A gente fala de português, inglês, dinamarquês, francês, enfim, em geral, não são todas, óbvio, a gente tem até na prova do Enem o espanhol, mas em geral a gente chama as línguas aí com esse ES no final, né? O ES. Percebam, aqui nesse enunciado ele já fala de amazonês e caboquês. Se você conhece bem a matriz de referência, você já desconfia de que essa é uma questão de variedade linguística de competência 8. Maravilha. E aí vamos às nossas alternativas. Ué, como assim? Eu vou ler o enunciado e não vou para o texto? Não, você não vai para o texto. Porque se as alternativas já apresentarem ali a resposta para a gente não vai perder esse tempo. A gente vai direto para marcar a questão, porque a prova de linguagens, muito mais do que uma prova de conteúdo, enfim, conhecimento das habilidades, é também uma prova de estratégia, pessoal. E essa organização temporal, ela é fundamental para essa estratégia. A Jojo fala uma coisa que eu gosto muito, que ela sempre fala, não tem tempo para fazer a prova quem faz a prova de uma forma errada, sem estratégia de prova. E isso é a mais pura verdade. Desde que eu aprendi isso na minha vida, isso realmente passou a ser o ponto que eu acho negociável dentro da prova de linguagens. E Então, vamos os alunos ficam bravos, mas quando eles percebem que é verdade, eles agradecem, tá? Eles agradecem. O que a gente teve de feedback para o Enem 2024, né, Jojo, foi muito grande bom. aí. Então, bem legal. Então, vamos lá. Recomendam produtos. Então, olha só, recomendam é o nosso verbo. Os verbos são muito importantes, tá? Dentro das alternativas da prova do Enem. Então, recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte. Faz sentido, né? Se a gente pensa em amazonês, tá? Só que E veja, também em camisetas, né? A gente tem um produto aí, que é a camiseta. Então, não tem nada que nos chame a atenção de cara como um item errado. exato. Só que veja que no enunciado não houve nada dos empreendedores ainda. Então, a gente precisaria do texto aí para talvez chegar a essa resposta. Ressaltam. Gente, esse verbo ele também é bem recorrente. Inclusive, é um verbo que aparece nas questões de literatura, né? Porque essa coisa do realçado, ressaltado, destacar. Mas, enfim, não é o caso aqui, como a gente já viu. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares. Ok, essa aqui, para a gente pensar em variação, já é bem legal. Ok? E com Mas isso que será eu trouxe, para vocês da língua, né? Já também fica pensar em tipo caboquês, amazonês e aqui falares. Essa é uma palavrinha que tem que estar circulada aí. Mas será que a gente já consegue marcar isso de cara, Jojo? Não, né? Vamos Não. ver mais. Então, ó, reverenciam. Gente, reverenciam o trabalho feito por pesquisadores brasileiros. Reverenciar tem a ver com trazer uma valorização, tá? Alguma coisa nesse sentido. Destacam a descontração no jeito de ser do amazonense e valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas. Maravilha. Então já marcamos tudo. Essa aqui tá legal porque ela falou de linguagem, falou das características linguísticas, né, desse repertório linguístico. Então a letra E a gente até gosta. Mas Pessoal, e aqui também, rapidinho, Pedrinho, pensando aqui no que o enunciado trouxe para a gente já consegue pensar aí. Produto na letra A, casa com camiseta do enunciado. Diferença entre os falares aí, letra B, casa com amazonês, caboquês, interessante. Na C, a gente fica meio assim, não tem nada que case muito com o enunciado, já colocaria uma duvidazinha aí, tipo, será que isso tá certo? Não tem nada que remeta ao enunciado, não sei. e outra coisa, só para comentar esse negócio da C, vocês podem ver que a C ela foi a única mais geral, assim, ela falou de brasileiros, e o enunciado ele é claro em relação ao grupo, né? Livro amazonês, caboquês. Então ele não está falando do Brasil como um todo, não é os pesquisadores, não são os pesquisadores do Brasil como um todo. Ele está falando de um falar típico de um determinado espaço. Então essa é uma outra coisa que faria a gente ter um pontinho de atenção. Então vou colocar aqui uma interrogação, tá?
nessa letra C. Pode seguir, Jojo. Perfeito. E a letra D, descontração no jeito de ser. Não remete muito àquilo que está no enunciado também. Eu, pessoal, quando eu estava lá fazendo a prova do Enem 2024, eu deixei sem ler o texto, eu deixei mais assim, A, B e E. Não tirei C e D, nossa, tá errado, com certeza. Eu fui ao texto, claro, nessa aqui não tem como, mas deixei A, B e E. E já desconfiando um pouquinho mais da letra E. Então vamos à leitura do texto. Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livros e em camisetas. Pessoal, o título na prova do Enem, quando ele aparece, ele é um presente na sua vida. Porque o que é um título? O título nada mais é do que o resumo da ideia central de um texto. E aqui a gente já consegue perceber o enunciado, porque ele fala livro, ele fala das camisetas e ele fala expressões e termos utilizados no Amazonas. Olha aí o estado importante para a nossa resolução, porque a gente já vai conseguir ver que, de fato, tem a ver com o repertório linguístico, tem a ver com algo ligado ao que já está previsto nas alternativas. Por isso, a importância de que nós façamos a leitura das alternativas previamente. Então, vamos lá. Na linguagem, podemos nos ver da forma mais verdadeira, nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em Linguística e professor da UFAM em seu livro Amazonês, Expressões e Termos Usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhantãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e forma uma unidade linguística, informalmente denominada de português caboclo. Olha aí, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. Gente, quais são as coisas importantes aqui? Livro amazonês, percebe? Temos aí formar uma unidade linguística denominada português caboclo. Então, tudo isso consegue estabelecer uma relação com o que a gente viu no nosso enunciado. Quer seguir a leitura, Jojo? Claro, vamos lá. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou 10 anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Então, vejam só, pessoal. Aqui, a gente já tem certeza de que é alguma questão linguística. Então, aquelas letras B e C, não, realmente, a gente já eliminou corretamente. Um designer amazonense também acha o amazonês chibata, tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome de Caboquês Ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região. A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles Lezeira Baré, Chibata no Balde e até o Tucupi, e 43 ainda na fila de espera. Para o criador, as camisas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte. Então, vamos aos itens. Pessoal, aqui, o enfoque é falar, olha, galera, é uma reportagem, veja, não é um texto publicitário. É falar, gente, compra lá produto da galera do Amazonas. Não. Então, veja só, aquilo que a gente tinha deixado na letra A, com produtos, já não casa, não tem nada de linguística aqui. Então, a gente vai ficar, de fato, entre as letras D e E. Letras B de bola e a letra E. Então, vamos lá. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares. Percebam, a gente tem uma pincelada nisso lá no primeiro parágrafo, quando ele fala o quê? O português caboclo, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. Mas veja, as iniciativas, pessoal, o objetivo delas é ressaltar essas diferenças, ou, na verdade, é falar assim, caraca, a gente aqui do norte é muito massa, e olha como a gente tem expressões incríveis, e como o nosso português é também um português diferente dos outros, e especial do mesmo jeito. Então, tem esse quesito de valorização do repertório linguístico do povo do Amazonas, pessoal. Então, aqui a gente vê que o que mais abrange o que está sendo falado no texto é a letra E, portanto, ela é nosso gabarito. E o nosso distrator é
A letra B de bola. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares. O objetivo é valorizar o falar do Amazonas, não é diferenciá-lo do carioca. Perceba, não tem nenhum exemplo aqui de diferença do manauara para o carioca, do mineiro para o carioca. Não. Então, resposta letra E. Questão relativamente tranquila, uma questão aí que é um presente para a gente na hora da prova, em meio a tantas questões polêmicas, como veremos em breve. Vamos nessa? Sim. Então vamos lá. Agora, pessoal, um enunciado bem simples, tá? Na questão de número 7, como vocês podem ver aí. Olha só, esse conjunto de mini biografias. Então, eu já Esse tenho. esse é um dos assuntos preferidos do Pedrinho, tá, gente? Gênero textual é com ele mesmo. Gente, sério, competência 1, ela mora no meu coração. Acho que é a aula que eu mais amo dar de toda a parte do Enem. Acho incrível falar de gêneros textuais. Então, olha só, esse conjunto de mini biografias tem como propósito. Galera, já anote aí, porque isso vai te ajudar. Quando a gente fala de gênero textual, o gênero sempre vai ter um propósito comunicativo. Então, por exemplo, se eu fosse mandar uma carta para minha coleguinha Jojo, aí a gente teria um propósito de interagir, tudo bem? Então, por isso é importante que a gente entenda o propósito comunicativo. E aqui ele vai falar de mini biografias. Então, mini biografias, a gente vai ter ali, o que é uma biografia? Algo que conta a vida, a trajetória de alguém. E aí é uma mini biografia. Então, vai contar rapidinho, de forma breve, essa biografia de uma pessoa. Então, isso já é uma sinalização importante para que a gente consiga imaginar qual é o propósito, tá? Desse gênero textual. Vamos às alternativas, Jojo? Vamos lá, gente. Então, o conjunto de mini biografias tem como propósito, como objetivo: A. Descrever as rotinas de treinamento das atletas. E aí, Pedrinho, tira ou deixo? Então, quando a gente fala de mini biografia, a mini biografia ela tem um tom narrativo que pode, em alguma medida, trazer um traço de descrição. Então, de cara, assim, a gente não vai tirar ainda. Vamos para as Perfeito. próximas. B. Comparar os desempenhos de atletas de alto rendimento. E aí? Agora, quando a gente fala comparar atletas, o desempenho de atletas de alto rendimento, mas a gente é uma biografia. A biografia ela vai focar em cada pessoa. Eu não vou querer comparar, nossa, a minha história é mais legal do que a sua, o meu rendimento é melhor do que o seu, então eu vou contar. Não, não faz muito sentido. A biografia tem o intuito de contar uma história individual. Ela não tem um propósito comparativo. Então, aqui, pelo verbo comparar, lá na hora eu fazendo a questão, eu já tirei. Ok? Eu também. C. Então, Destacar a trajetória profissional de atletas paralímpicas brasileiras. gente, essa aqui tá bem bonita, né? Porque, veja, falou de biografia, falou de trajetória profissional, de atletas específicas, tá? Então, assim, tá bem bonita essa letra C. Claro que a gente não vai ser doido de parar aqui, mas vamos ler a letra D e a letra E, mas assim, essa tá bem bonita. Falou em trajetória, essa palavra eu vou até circulá-la aqui, para além de marcar em amarelo, eu ainda vou circulá-la. Trajetória é uma palavra bem legal para a gente considerar essa questão das biografias, tá? Mas sigamos aí. Vamos nessa. D. Indicar as categorias mais adequadas a adaptações paralímpicas. E aí, Pedrinho? Essa a gente já vai tirar de cara, porque ela nem fala de absolutamente nada de caráter biográfico. Percebe? Porque categorias mais adequadas a adaptações paralímpicas. Gente, isso aqui não tem nada a ver com uma coisa biográfica. Isso aqui está falando do esporte, da modalidade, e não da pessoa. A biografia é sempre uma pessoa. Né? Biografia, a escrita da vida. Olha aí a importância de a gente conhecer a formação das palavras. Então, Uma coisa aqui, que eu acho interessante comentar também é que esse verbo indicar, ele me remete a algo mais injuntivo, de uma tipologia injuntiva. Tipo, sim, dar ali uma instrução, indicar as categorias mais adequadas. Me remete a algo mais injuntivo, que não é o caso do gênero aí, né? Mini biografia. perfeito. Letra E. Estimular a participação de mulheres em campeonatos internacionais. Vocês estão percebendo Mesma coisa. que essa aqui a gente não vai nem ter que ler o texto, pessoal? Porque, veja,
estimular a participação. Olha o que a Jojo acabou de falar. Um processo injuntivo. Eu quero fazer com que as pessoas pratiquem mais essa modalidade. Mas, gente, é uma biografia. Olha o gênero aparecendo. E aí, quando você compara a letra A e a letra C, o que tem mais cara de biografia? Só fazer uma descrição ou falar da trajetória profissional? Por isso, a gente vai ler o texto, Jojo? A gente ficou aí, deixou A e C, né? Eu lembro que na prova, quando eu estava fazendo essa questão, eu dei uma pincelada no texto. Eu acho que ali até o iniciozinho dele ainda vale a pena, apesar de a letra C estar brilhando na nossa cara, né? Vamos lá, pessoal. Se a gente ficou entre A e C, logo de cara a gente vai ter que procurar aí para marcar a letra A, descrever as rotinas de treinamento. Vamos lá. Você vai marcando, Pedrinho? Sim, sim. Então, conheça histórias de atletas paralímpicas que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. Aqui já conheça as histórias. História me remete mais à rotina de treinamento ou à trajetória profissional? Trajetória profissional. Então, a letra C está brilhando ainda mais na minha cara agora. Vamos lá. E mais Janica. uma vez o título, né? Mais uma Isso, vez o mais um título título sendo importante. um fator muito relevante. Gente, o título é sempre um presente. Grave isso na sua vida. Conheço, perdão, Jane Carla. A goiana de 45 anos teve poliomielite aos 3 anos, o que prejudicou seus movimentos das pernas. Em 2003, iniciou no tênis de mesa e conseguiu conquistar títulos nacionais e internacionais. Gente, isso aqui é rotina de treinamento? Não é. Antes de ler o texto, eu já estava desconfiada da C. Li o título, fiquei mais desconfiada de que fosse C. Comecei com a Jane Carla, já vi que não tem nada de rotina de treinamento. Gente, acabou. Vamos marcar a letra C. Trajetória profissional de atletas paralímpicas brasileiras. Questão também relativamente tranquila. Vocês vão ver que esse nosso bloquinho aqui de 10 questões iniciais está tranquilo. Já vem tiro, porrada e bomba. Vamos para a questão 8, Pedrinho? Vamos lá. Pessoal, enunciado novamente, para que depois a gente vá para as alternativas. Sempre esse movimento, ok? O conjunto dessas práticas musicais, isso aqui já me chama a atenção, daqui a pouco a gente comenta o porquê. Demonstra que os instrumentos mencionados no texto. Beleza. Vamos às alternativas, Jojo? Vamos sim, eu detesto esse enunciado, não me dá muita coisa, eu odeio enunciado curto. A gente tende a achar que enunciado longo, que é terror e pânico, né? Mas eu não gosto de enunciado curto, porque como eu me valho muito do enunciado, quando ele não me dá muita coisa, eu já fico brava. Mas vamos lá. Letra A. Refletem a dependência da utilização de matéria-prima europeia. Sigamos. Vejam que não é um item muito bom também, né? Não consigo fazer nada com esse item. B. Adaptam suas características a cada cultura, assumindo nova identidade. Esse item aqui já me parece mais a carinha do Enem. Eu lembro que eu pensei isso quando eu estava fazendo a prova, já a gente comenta. C. Comprovam a hegemonia portuguesa na invenção de cordófonos dedilhados. Meu Jesus, isso aqui é um pânico. Eu não sou da música, pessoal, eu sou da literatura. Esse negócio aqui para mim é terror e pânico. D. Ilustram processos de dominação cultural, evidenciando situações de choque cultural. E mantém nomenclatura própria para garantir a fidelidade às formas originais de confecção. Gente, esse é o pior tipo de questão que você pode pegar na prova de linguagem. Não que ela seja a mais difícil da prova, não é isso. O enunciado não te dá muita coisa. Os itens não te dão nada, não tem o que fazer. Aqui você não só vai ter de ler o texto, como você vai ter que fazer uma excelente leitura de texto. Nossa Senhora. Bom, A então sorte é que ele não é tão extenso, né? Então vamos a essa leitura. Mas quando eu vejo práticas musicais, a gente já vai desconfiar de alguma coisa ligada à arte aí, porque aí, pessoal, qual que é a ideia? Procure sempre essas coisas, como a Jojo falou, bem a carinha do Enem,
que vai te ajudar na hora da leitura do texto, inclusive. Então, é fundamentalmente no Minho, norte de Portugal, que o cavaquinho aparece como um instrumento tipicamente popular. Então, aqui a gente já pode marcar cavaquinho, lá em Portugal, no norte, instrumento tipicamente popular. Ligado às formas essenciais da música característica dessa província. Então, veja, formas essenciais da música característica dessa província. Porque a gente viu nas alternativas que havia alguma coisa de cultura. Então, se é algo característico de um lugar, isso tem a ver com o aspecto cultural, ok? O cavaquinho minhoto, por que é minhoto? Porque é lá do Minho, né? Olha lá no texto. Tem escala rasa, o que é isso? Não faço a menor ideia, pois não somos da música, mas a gente vai precisar disso para a questão? Não. Então não se desespere quando você não entender determinados conceitos dentro do texto, porque, gente, a prova do Enem, ela não tem esse viés conteudista dentro de linguagens, é mais um viés de competência leitora, tá? Então não se prendam tanto a detalhes que não são relevantes, de fato, dentro do texto. Com o tampo, o que facilita a prática do rasqueado. Você vai ver que essa nossa informação não vai levar a nada. Então, não é uma coisa que você precisa sinalizar, que você precisa dar tanta atenção. O cavaquinho, olha aí, chega ao Brasil, diretamente de Portugal. Então, aí, de Portugal. E o modelo brasileiro é maior do que a sua versão portuguesa. Maior do que a versão portuguesa. Com uma caixa de ressonância mais funda. Semelhante ao cavaquinho minhoto, o machete, ou machetinho madeirense, é um pequeno cordófono de corda dedilhada. Pequeno cordófono de corda dedilhada, a gente vê essa palavra nas alternativas, que faz parte da grande e diversificada família das violas de mão portuguesas. O ukulele tem a sua origem no Acho que é o século... ukulele, Pedrinho. Mas não tem acento aí, por isso que eu Mas não... eu acho... Ai, tá, você é do português Eu sou puro, do né? coisas Eu acho que eu já ouvi falar ukulele, mas enfim, as como pessoas dissemos, falam ukulele. né? Mas não somos da música, pessoal. O Pedrinho fez aí a pronúncia do português brasileiro. Então, o ukulele, ou ukulele, como vocês quiserem chamar, tem sua origem, olha aí, no século XIX, tendo como ancestrais o Braguinha, então ancestrais, mais um aspecto cultural. O Braguinha, o machete, e o rajão. Instrumentos levados pelos madeirenses quando eles emigraram para o Havaí. Ok. E aí, Jojo, diante de todas essas características, o que a gente pode pensar? Pessoal, e aí também ressaltar a fonte, né? Cavaquinhos e família. Então, falando aí de vários cavaquinhos, da origem do cavaquinho, enfim. Então, vamos lá. Pessoal, letra A. Refletem a dependência da utilização de matéria-prima europeia. Percebam, o que aconteceu? O que o texto vai ressaltando? Que ele nasce no Minho, em Portugal, mas ele vai chegar a outros locais e vai adquirir novas características. Então, a palavra dependência não é uma palavra muito boa nesse item, né? Não existe uma dependência de matéria-prima portuguesa aqui. Ele chegou ao Brasil de outra forma, enfim. Então, a gente não se tornou dependente da matéria-prima portuguesa para fazer as nossas variações do cavaquinho, certo? Vamos lá, adaptam, olha só a diferença de dependência para adaptam, já é algo mais interessante. Suas características a cada cultura, assumindo nova identidade. Pessoal, no Brasil e no Havaí, o cavaquinho manteve as mesmas características que ele tinha no Minho, em Portugal? Não. Nós lemos que ele foi se diferenciando. Então, adaptam suas características a cada cultura, assumindo nova identidade. É algo que nos parece bem interessante. Vou deixar esse item aqui com um coraçãozinho. C. Comprovam a hegemonia portuguesa na invenção de cordófonos dedilhados. Ele surge em Portugal, mas ele se adapta e ganha importância em outros lugares. Então, hegemonia, assim como ali na letra A, dependência, também não é uma palavra boa. Tira esse item. D.
Ilustram processos de dominação cultural, evidenciando situações de choque cultural. Pessoal, foi um processo de adaptação, não foi um processo de dominação nesse caso. Claro que a gente pensa no processo de colonização como um processo de dominação, foi por meio desse processo que o instrumento chegou. Mas, evidenciando situação de choque cultural? Não, a gente adaptou aquele instrumento. Letra D, errado. Mantém nomenclatura própria para garantir a fidelidade às formas originais de confecção. Aqui acabou, né, pessoal? Garantir fidelidade às formas originais de confecção? Não, ele adquiriu, tanto por isso que a gente não ficou dependente de matéria-prima. A gente usou a matéria-prima também de cada lugar, como se diz no texto. Então, não tem nada mais bonito aqui do que a letra B de bola. Adaptam suas características a cada cultura, assumindo nova identidade. Surgiu no Minho, foi mudando. Cada local ficou aí com seu cavaquinho de um jeito distinto. Então, resposta letra B. Para quem faz Enem há muito tempo, ou está acostumado a praticar com a prova do Enem, você vê que você bate o olho nesse item e você fala, acho que é esse. Mas então, a gente comprovou por meio da leitura do texto que é esse mesmo, letra B de bola. Agora, uma pergunta para os nossos inscritos aqui, gente. Vocês conheciam todos esses instrumentos derivados do cavaquinho? Porque eu não. Comenta aqui embaixo se você conhecia todos esses instrumentos e se você toca algum, porque a gente vai se conhecendo um pouquinho também. Gente, eu sei o que é cavaquinho, óbvio, né? Como boa brasileira. Já ouvi falar do ukulele, mas assim, se botasse os dois na minha frente e falasse assim, R$1 milhão, pra você dizer qual é qual, não ia dar, não. Não ia, Jojo? Não ia. Ia continuar pobre. Vamos lá, então. Vamos para a questão 9? Vamos nessa. Vamos lá. Eu leio o enunciado? Sim, pode ler o enunciado. As causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas a... O que é que você vai sublinhar aí, Pedrinho? Sublinhamos causas, desequilíbrio, saúde mental e relacionadas a. Perfeito. Vamos aos itens. Nacionalidades diversificadas dos praticantes. Então, aqui tem a nacionalidade está relacionada ao desequilíbrio de saúde mental. Item meio estranho, né? Isso tinha que estar muito bem construído para não caracterizar xenofobia. Vamos lá. Letra B. Modalidades esportivas distintas. Então, eu tenho um problema de saúde mental por causa de modalidades esportivas distintas. Também não é algo de que eu goste muito, mas sigamos. C. Faixas etárias aproximadas. Saúde mental, faixa etária, não sei. Representações heróicas dos atletas. Então, desequilíbrio na saúde mental, porque os atletas são representados como heróis. E letra E, pressões constantes dos eventos e da mídia, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui tem de chamar a sua atenção na hora da prova. Então, causa desequilíbrio. Isso é de um campo semântico, negativo ou positivo? A gente trabalha muito com isso, né, Pedrinho? Então, desequilíbrio na saúde mental, isso é algo negativo. Qual o único campo semântico dos itens que me remete diretamente a algo negativo? Pressões constantes dos eventos e da mídia. A gente sabe que lidar com muita pressão, seja em qualquer âmbito, não sei se você que está assistindo a gente é vestibulando ou vestibulanda. Nós somos professores, nós trabalhamos em constante pressão também, então a gente sabe que a pressão é sempre algo que nos gera alguma questão. Desconfio, hein, Pedrinho? Como que você fez essa questão lá no dia? Então, eu fiz essa análise e aí eu gosto muito dessas questões de competência 3, que são essas questões que falam de saúde mental, que falam de esporte. E uma dica que eu sempre dou para os alunos é a seguinte: pegue um trechinho do texto em que você consiga perceber um resumo por meio da alternativa. E, gente, olha a primeira palavra que aparece no texto: pressão. Tá vendo? Eu fiz isso. Eu fui buscar no texto
qual era o resumo, para ver se tinha alguma alternativa, e a primeira coisa que eu encontrei foi a mesma palavra da alternativa. Ah, Pedrinho, sempre vai ser assim? Não, porque sempre é uma coisa muito forte, mas na maior parte dos casos eu vou conseguir pegar sinônimos ou até a mesma palavra? Sim, pessoal, porque essas questões são resolvidas dessa maneira. Então você tem aí pressão abrindo o texto. E aí o que causa desequilíbrio emocional? Pressões constantes dos eventos e das mídias, já dava para a gente considerar alguma coisa. E logo depois ele vai falar, né? Pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade. Olha aí, o desequilíbrio da saúde mental claramente marcado nessa enumeração. Vamos marcar a letra. Pode Perdão. falar. Vamos marcar a letra E? O que eu quero que você faça aí para mim, Pedrinho? Você que está com o poder da caneta. Circula para mim pressão. Puxa uma setona até ali. Pressões na letra E. E aí, vamos bagunçar. Eu sou bagunçada, tá, gente? O Pedrinho é super organizadinho com o quadro, com as coisas, mas eu vou pedir para ele bagunçar agora. Circula para mim desequilíbrio na saúde mental, acho que já estava circulado, né? Já tá E marcadinho. puxa a cetona lá pro depressão, estresse e crise de ansiedade. Gente, conexão perfeita entre o primeiro período do texto com o enunciado e com o item correto. Resposta letra E de escola de excepcionais, Jojo e Pedrinho. Questão Perfeito. tranquilíssima. Eu amei, eu não sei se vocês se utilizam da outra rede social, o Twitter, né, que hoje é chamado de X, mas eu me lembro que muitas pessoas viralizaram essa questão porque eles meio que fizeram meme, né? Ah, li essa questão do Enem e me senti como eu estava na hora da prova. Pressão, depressão, estresse, crise de ansiedade. Pois é, isso foi um meme bem legal, eu gostei bastante da polêmica engraçadinha que essa questão trouxe. Tá, mas, gente, questão de competência 3 a gente vai resolver assim, independentemente da habilidade, é muito recorrente que a gente tenha essa correspondência, como a Jojo acabou de fazer, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, questão 10. Beleza. Questão de número 10. Segundo, olha só, a argumentação. Chegou a bendita da argumentação. Sempre tem alguma coisa nesse sentido na prova do Enem. Fala-se de argumentação, fala-se de estratégia argumentativa, procedimento argumentativo, coisas nesse caminho. Tá? Então, segundo a argumentação construída nesse texto, olha lá de novo, podcast. O que é isso, um gênero textual? Ué, podcast é gênero textual? Sim. Por incrível que pareça, o podcast é um gênero, porque na verdade ele cumpre um propósito comunicativo e ele é um gênero, pessoal, que o Enem tem gostado de cobrar dentro desse grupo, né? Que são gêneros digitais, ok? Com essa nossa revolução técnico-científico-informacional, gêneros digitais surgiram. Então, hoje a gente tem os posts, a gente tem o chat, a gente tem o podcast, tá? A gente tem os vídeos de YouTube, por exemplo, são gêneros textuais, porque configuram todo um cenário. Aqui a gente se torna edutuber, né? Eu sempre quis me intitular dessa maneira, desde que comecei a dar aulas, e agora estamos aqui, realizando sonhos no YouTube, né, Jojo? É isso mesmo. Então vamos lá, vamos às alternativas. O podcast provoca dispersão da atenção em seu público. Gente, faz muito sentido isso? Eu vou fazer um gênero para que as pessoas fiquem desatentas. O que você acha, Juju? E não só isso, Pedrinho. O que me chama a atenção aqui é... O Enem traz muito essas vantagens, né, das novas tecnologias de comunicação e de informação. Inclusive, a gente tem uma competência para isso, que é a competência 9 na prova do Enem. Então, o que eu pensei na hora da prova, né? Tipo, o Enem fez mesmo uma questão para criticar o podcast. Então, assim, isso provoca dispersão da atenção em seu público. Gente, isso não é nada a cara do Enem, nada. É muito mais provável, foi meu pensamento na hora, né? Que ele esteja defendendo, não criticando o podcast. Então eu já fiquei meio desconfiada por um lado negativo aqui com essa questão. E aí a gente põe a nossa interrogação aqui do ladinho de dispersão da atenção, tá? Porque realmente não é nada muito típico, não, da prova. Então, sigamos. Funciona por meio
de uma frequência de ondas curtas. Argumentação trazendo funcionamento. A argumentação é opinião. Trazer o funcionamento é exposição, informatividade. Aqui você já vai anular, ok? Aqui a gente já vai dizer que não pode. Eu não preciso defender que o podcast funciona por uma frequência de ondas curtas. Isso é um fato, né? Então aqui não é uma opinião, é um fato. Não casa com a argumentação. Letra C. Vocês estão vendo como a estratégia de prova ajuda, gente, na hora de estabelecer essa análise da prova? Isso facilita demais a vida de vocês. E isso se torna automático depois de um tempo. Cola com a gente que é sucesso. Letra C. Propicia. Opa, subiu aqui a página, mas voltamos. Propicia a divulgação de conhecimento para seus usuários. Olha só, propiciar é um verbo interessante, porque ele tem um juizinho de valor, né? Tipo assim, nossa, isso te proporciona, por exemplo, você nesta aula, você está recebendo o que há de melhor neste mundo. Então, essa aula te propicia um 40 mais em linguagens, é uma coisa impressionante. Então, veja que isso traz um tom de juízo de valor. E aí, tem outra coisa de que gosto bastante aqui, pessoal. O Enem tem muito essa visão de que essas tecnologias da comunicação e da informação, como a Jojo trouxe, são ferramentas a partir das quais a gente vai ter a ampliação do acesso ao conhecimento, ok? Então, quando eu li essa questão na hora da prova, eu já fiquei, gostei disso, porque ele fala de um podcast funcionando como um elemento que aumenta as possibilidades de as pessoas adquirirem informação, tá? Então... E veja como é diferente a letra C da letra A, né? Dispersão da atenção, campo semântico negativo. Divulgação de conhecimento, campo semântico positivo. Então, aqui já chama atenção positivamente esse item, né? Perfeito. Tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais. Tá? Podcast, semelhante a uma rede social. Essa eu deixaria em stand-by ali. Na hora da prova eu deixei essa. Sim. Constitui uma evolução, então olha aí, constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. Pessoal, os podcasts podem aparecer aí nos rádios, até a gente poderia, né? Se você coloca no som do seu carro e tal, né? Se você já dirige, mas essa eu fiquei, por rádio, tá, tem muito a ver com as ondas sonoras da letra B, percebe? Ondas curtas ali. Então, essa eu já anulei pelo rádio, porque o podcast é muito mais comum hoje em vídeo, ou então em plataformas de streaming de música e de podcast, né? Então, essa eu usei mais um pouco do meu conhecimento de mundo mesmo e já deixei ela de lado. Pedrinho, mas sabe que eu fiz de outra forma? Quando eu li Constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio, eu não li, eu acho que tem uma ambiguidade aqui, sabia? A gente leu de jeitos distintos. Quando eu li, eu pensei assim, as informações eram transmitidas via rádio. O podcast é uma evolução. Entendi. Eu não li que o podcast é via rádio. Eu li que antes era pelo rádio, agora é o podcast. Eu deixei esse item na hora da prova, eu deixei C, D e E. Esse eu tirei de cara por causa disso. Não, gente, o podcast não passa no rádio. Talvez seja uma questão geracional, tá, galera? A gente tem isso, né, da geração Z e da milênio. Com pouquíssimos anos de diferença, eu quero ressaltar, tá? Sim, algo em torno de 15 apenas, tô brincando. Menino, que é isso? Mentira, galera, são apenas 6, né? 6 anos de diferença. De diferença. Ok? Então, vamos ao texto, para a gente conseguir matar aí. Você quer ler o texto, Jojo? Leio, vamos lá. Deixa eu ressaltar uma coisa, olha essa fonte. A Prata, esse senhor está todo ano em prova de vestibular. É considerado um dos, se não o maior cronista brasileiro atual. É o senhor Antônio Prata. Um grande, grande, grande cronista. Eu sou fã do Antônio Prata. Se esse vídeo chegar ao Antônio Prata, eu acho que eu vou chorar de emoção. São, para mim, as melhores crônicas no Brasil contemporâneo. Olha que eu sou fã de Machado de Assis, um grande cronista do século XIX. Demorou quanto tempo para falar do Machado? 45 minutos, por aí? Olha só. Não é meu recorde, não é meu recorde. Vamos lá.
Já ouvi gente falando que podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredoura, mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas. Então perceba, a gente já tinha tirado letra A e letra B. O Pedrinho já tinha tirado letra E. A essa altura na prova eu não tinha, mas agora eu tirei. Veja, ele não está fazendo correlação entre rádio e podcast, ele está falando que são diferentes. Então não é uma evolução um do outro. Então agora a gente só tem letra C e letra D. Podcasts são antípodas das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, levam à evasão e à desinformação, os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração, aprendizado. Acabou a questão. Acaba a Qual o questão. gabarito, Pedrinho? Então, aqui nós teremos letra C de casa, propicia a divulgação de conhecimento para seus usuários. Pessoal, quando ele fala antípoda, você circula para mim, Pedrinho, que eu não estou vendo que você circulou? Circula aí para mim, antípoda. Ele está falando que eles são distintos. Eu lembro quando eu fiz essa questão, eu pensei em antítese. Então, eu pensei em coisas opostas, né? Então, antípoda, ele está fazendo uma diferenciação das redes sociais e do podcast. Então, não é semelhante. Circulei semelhante, corri para o abraço, letra C de casa ou gabarito. Gente, parece que a mente se abre, né? Quando a gente estuda o Enem do modo como ele deve ser estudado, é impressionante. Ai, eu queria ter tido professores como nós na minha adolescência. Vamos lá, então. A questão de Evanildo Bechara. Jojo ama essa questão, tô brincando. Gente, Evanildo Bechara é simplesmente um Deus vivo, sabe? Ele é um rapaz, um senhor já, ele já passou dos 90 anos, mas que até hoje dá aulas, é uma coisa impressionante. Não sei se vocês conseguem ver, mas nesta minha estante aqui, ó, essa coisinha laranja aqui, ó, é A uma minha gramática. entupida de Machado de Assis e Harry Potter. E a minha de gramáticas, como vocês podem. Isso aqui tudo é gramática, ó, tudo gramática. E marca textos. Eu sou viciado em papelaria também. Mas aqui, ó, tem livro de Bechara aqui, tem livro de Bechara aqui, tem livro de Bechara aqui. Enfim, Bechara, quando eu li, eu falei, ai, gente. Eu tenho o sonho de conhecer Evanildo Bechara. Espero que um dia ele se concretize. Mas espero Quando eu li Bechara, eu me lembrei de você na hora da prova. Ah, olha aí. E aí, pessoal, essa é uma questão bem atípica, tá, para a prova do Enem. A gente nunca tinha visto uma questão que cobrasse de fato o nome ali das variações. Claro, eles não trouxeram aqueles nomes tão difíceis, né? Quando a gente fala em variação linguística, diafásico, diastrático, enfim. Isso, graças a Deus, não apareceu, porque eu acho que muita gente teria tido dificuldade na hora, né, de lembrar esses nomes todos. Mas ainda assim, a gente precisava ter o conhecimento acerca do conteúdo, para que a gente pudesse identificar as características ali dessas variações, tá? Então vamos lá, nesse texto, as falas atribuídas a Evanildo Bechara, então as falas atribuídas a Evanildo Bechara são representativas da variedade linguística, então o modo como ele como ele fala, como ele articula as informações aí, qual tipo de variação a gente consegue perceber. Mais uma questão de competência 8, pessoal. Perfeito. Variação situacional, pois o contexto exige o uso da linguagem formal. Ok. Regional, pois ele traz marcas do falar de seu local de nascimento. Sociocultural, pois sua formação pressupõe, olha só, o uso de uma linguagem rebuscada. Ai, queria tanto que isso fosse verdade, né? Mas nem sempre os profissionais de letras têm essa fala tão rebuscada. Eu mesma não faço questão alguma, eu brinco com os meus alunos que eu sou a rainha da variação diafásica, que eu domino a norma padrão, mas eu escolho falar tal qual, enfim. Um indivíduo de pouca escolarização. Isso. Geracional, por exemplo, eu tenho várias expressões da minha geração que Jojo
me zoa. Esses dias fomos a um show de uma artista, eu falei, nossa, a setlist de fulana de tal está incrível. Aí ela, nossa, você falou igualzinho a um indivíduo da geração Z. Igualzinho. A setlist. Não, ainda teve outra coisa, foi a setlist com alguma coisa que você falou. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você é muito geração Z mesmo, né? Então, o geracional, pois ele emprega termos característicos de sua faixa etária. Ocupacional, pois ele faz uso de termos específicos de sua área de atuação. Pessoal, deixa eu fazer um comentário aqui, que é o seguinte, quando eu estava fazendo essa questão na prova, ela foi a última questão da minha prova, meu caderno era verde, e eu já percebi de cara que ela seria uma questão mais complicada. Por quê? Porque quando ela é uma questão mais fácil, eu costumo chamar de parte A e parte B. Quando é uma questão mais fácil, a parte A não casa com a parte B. O que isso significa? Seria situacional e ele daria a caracterização errada da variação situacional. Seria regional e ele daria a caracterização errada da variação regional. Aqui não. A situacional está casando com o que está sendo dito, a regional está casando com o que está sendo dito, e enfim, assim até o final. Então, eu já sabia que seria uma questão mais enjoadinha e que, sem dúvida, a gente teria de ir ao texto. Então, vamos lá. Agora, nessa leitura de texto, qual que é o olhar que eu preciso que vocês tenham? Eu preciso olhar para as falas atribuídas ao Béchara. Então, a gente vai se prender àquilo que foi proferido, que saiu da boca desse Deus vivo, Evanildo Béchara, ok? Assim como o Jojo tem o negócio com o Machado de Assis, eu tenho com o Béchara, gente. Eu acho que só há um indivíduo, para mim, que, enfim, está acima do Béchara, dentro da gramática, que é a Amine Hawi. Essa é pouco conhecida, ela é uma professora doutora da USP, que tem uma gramática, essa laranjona aqui, ó, 1.500 páginas de gramática, uma coisa impressionante. Que delícia! Vamos lá, então. Evanildo Béchara prepara sua aposentadoria de pouco em pouco, como se a adiasse ao máximo. Aos 95 anos, o imortal da Academia Brasileira de Letras alcançou um status de astro pop no mundo da filologia e da gramática. Até agora a gente não tem nenhuma fala dele, então assim, vamos adiante, não vou marcar nada até aqui. Quando ainda tinha saúde para viagens mais longas, o filólogo lotava plateias em suas palestras na Europa e no Brasil, que não raro terminavam com filas para selfies. A idade acentuou o lado cientista e professoral de Béchara, que adota um tom técnico. Opa, olha aí, adota um tom técnico. Isso já me remete a uma informação que apareceu nas alternativas. Na conversa, até mesmo diante de perguntas mais pessoais. Percebe? Então, aqui a gente já poderia ficar em dúvida entre duas alternativas, porque a gente leu a sociocultural, a sua formação pressupõe o uso de uma linguagem rebuscada, e a ocupacional, já que ele fala em termos específicos, termos técnicos da sua área de atuação. Que acho que foi o que Jojo e eu fizemos ali na hora, né? Qual é seu tipo preferido de leitura? Agora vem a fala dele, olha as aspas aparecendo aqui, ó. Isso aqui, pessoal, e o verbo responde à frente, depois que a gente lê a fala dele, mostra que de fato é uma fala atribuída a Béchara. A minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas, ok? Então, quando a gente pega relação de causa e efeito, isso acontece na gramática, percebe? Quando a gente fala de área literária, área científica, isso é um termo da linguagem, né, que ele utiliza. Ainda adolescente, Béchara descobriu a lexicologia. Um novo mundo se abriu para o pernambucano, que se mantém atento às metamorfoses do nosso idioma. Seu colega de ABL, o filólogo Ricardo Cavalieri, também tem livros do Cavalieri, ele é um excelente foneticista. Eu sou apaixonado pela gramática, galera. Se lembra de quando deu carona para o mestre, e este encucou com os estrangeirismos do aplicativo de navegação instalado no veículo. A vozinha do aplicativo avisou que havia um radar de velocidade reportado à frente. Lembra Cavalieri? Esse reportado é uma importação, né? Então, olha aí o termo técnico sendo utilizado, importação. Ele pega algo do inglês, né, que seria o report, e aí ele coloca reportado à frente. E aí o Béchara faz essa alegação e o Cavalieri comenta
que ele fez esse comentário, e é um comentário dotado de informação linguística, porque ele usa o termo técnico importação, que é um fenômeno linguístico quando a gente coloca uma palavra da língua estrangeira e adapta isso ao português. A gente tem várias, né? Reportado é uma delas, por exemplo, como a gente consegue ver pelo texto, ok? Então, aqui, pessoal, é uma questão situacional? O que você pensa aí, Jojo? Pessoal, não, porque a gente está falando, o contexto exige o uso da linguagem informal. Perceba, na segunda fala do Bechara, ele estava conversando com um amigo dele. Então, isso não exigiria uma linguagem formal. B, regional, pois ele traz marcas do falar de seu local de nascimento. Em nenhum momento aqui. A única menção que se faz a uma questão regional é de que Bechara é pernambucano, mas ele não fala com nenhum tipo de léxico aqui característico da região de Pernambuco, do estado de Pernambuco, beleza? Deixa eu só fazer um Letra C. comentário, Jojo, em relação a isso de variação regional, porque o Enem tem um padrão, tá, pessoal? Quando a gente fala de variação regional, a Jojo falou aí em léxico. Léxico, vocabulário ou tentativa de representação de um sotaque também pode aparecer na questão, tá? São duas coisinhas aí para vocês analisarem. Sigamos. Perfeito. Letra C. Sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada. Pessoal, aqui tem uma... Esse é o distrator da questão. Quando ele fala em sociocultural, a gente vai pensar aí em variação social, em variação diastrática, e ele fala de formação, então a gente está pensando em jargão. Só que quando ele fala de uso de linguagem rebuscada, a gente está pensando mais em uma variação, em uma norma padrão. E isso não casa com a variação social. O uso da norma padrão casa mais com a variação situacional, que é a variação diafásica, ok? Mas esse é o distrator, seria o item mais difícil de ser eliminado, e muitas pessoas caíram nele. Vamos lá, letra D de dado. Geracional, pois ele emprega termos característicos de sua faixa etária. Em nenhum momento aqui a gente tem uma questão, porque o Bechara tem 95 anos, então ele fala dessa forma. Perceba que ele mete até ali um né, então não tem nada a ver com a geração a qual o Bechara pertence. E letra E, que é a nossa resposta correta, ocupacional, pois ele faz uso de termos específicos de sua área de atuação. Acho que muita gente não conseguiu perceber aí esse causa e efeito e esse importação. Mas, de qualquer forma, para quem ficou em dúvida com a letra C, ele faz uso de linguagem rebuscada, só que ele colocou um né não casa com linguagem rebuscada. Então, apesar de a letra C ser o nosso distrator, a gente acha que essa questão aí vem com um nível de dificuldade mais alto, muita gente caiu no distrator. Realmente, a resposta correta só podia ser letra E. Beleza? Sigamos, então. Agora vamos para a questão de número 12. Essa questão, pessoal, do nosso bloco aqui de 10 questões desse lançamento, essa é a questão certamente mais complexa. Vamos lá, então. Agora a 12, gente, depois de algo tão complexo... É o amor da vida do Pedrinho. Algo tão simples que vocês perceberão. Então, olha só. A língua... Gente, eu me emocionei quando eu li essa questão na hora da prova. Você também Eu viu? imaginei. Eu lembrei de você também quando eu estava fazendo. A língua da Tabatinga tem sido preservada por quê? Galera, o Enem gosta muito de falar disso, de preservação, tá? De preservação de uma língua, de preservação de uma cultura de um povo, enfim. Então, vamos lá. Seu registro passou da forma oral para a escrita. Porque a classe social de seus usuários ganhou prestígio, sua função inicial se manteve ao longo dos anos, sentimento de identidade linguística, vocês já vão entender por que eu enfatizei tanto isso, tem se consolidado, perfil etário, ou seja, o perfil de idade de seus falantes, tem se tornado homogêneo. Beleza. Aqui, você tem duas formas de raciocinar essas questões que têm esse tipo de característica. A gente pode fazê-las, claro, pela leitura do texto. Mas, gente, a mágica das habilidades aparece bem aqui. Essa é uma questão
Nem saiu o microdado ainda na publicação desse nosso vídeo, mas eu já vou te garantir, se não for, você pode vir depois aqui nesse vídeo cobrar a gente, tá? Essa é uma questão que eu tenho convicção, eu não vou nem falar quase certeza ou quase convicção, eu tenho convicção de que ela será uma questão de habilidade 20. Por quê? A questão de habilidade 20, ela vai frisar 3 aspectos: patrimônio linguístico, identidade e memória. E existe uma recorrência de questões de habilidade 20, com a resposta sendo exatamente o que está na habilidade, tá? E aqui ele falou em língua, aqui ele falou em preservação, que é um verbo que aparece lá, um substantivo, desculpa, que aparece lá, porque na habilidade é o verbo, né, preservar, mas aparece essa noção de preservação dentro da construção da habilidade. E aí, a gente precisa pensar na identidade, ou na memória, ou nas duas aparecendo ao mesmo tempo. Então, quando você tem língua, preservação, procure identidade e memória, pessoal. E quando você vai à letra D, você tem lá sentimento de identidade linguística. Olha aí, falou de identidade, falou de aspecto linguístico. Aqui, se você conhece a habilidade, você nem vai ao texto, tá? É Deixa eu a a letrinha aqui, que eu chamo de regra de 3. É isso que eu ia falar, é o que o Pedrinho chama de regra de três. Pois é. Então aqui eu realmente pulei esse texto, eu não Eu fiz, também, eu eu só peguei também. ali a identidade, tchau. Quando você pratica pelas habilidades, pessoal, aqui é muito interessante. Você já circula ali língua da Tabatinga, então é uma questão de língua, é um patrimônio linguístico. Preservada, preservação da ideia de memória, então vai nos faltar a ideia de identidade, que você vai encontrar no item D, identidade, e ainda botou linguística aí para associar ainda mais a habilidade 20. Essa é uma questão, se você praticar pelas habilidades, realmente você não precisa ler o texto, beleza? Então, gabarito letra D. E elas não costumam ter um nível de proficiência tão alto, né, Jojo? Então isso também Isso, é uma coisa que te ajuda a pontuar melhor na TRI. isso. A próxima, eu vou deixar a minha amiga fazer, porque ela, na verdade, que me ensinou a olhar para essa forma, dessa forma, na verdade, para as questões de funções da linguagem. Gente, essa também, eu já vou até bater o martelo aqui, se não for, você vem cobrar a gente aqui. Essa é uma questão de habilidade. O quê, Jojo? 19, pessoal. É uma questão que está sempre no Enem. A gente já teve prova com 2 questões de funções da linguagem, 3 questões de funções da linguagem. É mais raro, geralmente é só uma mesmo. Mas já tivemos mais de uma, né? Então, essa aqui, quando eu bati o olho, falei: opa, nossa questãozinha de habilidade 19, padrãozinha, e veio com a função da linguagem mais tranquila que eles podem cobrar. E o Enem tem batido muito na tecla da função referencial. Então, aqui era um presente mesmo para você, um suspiro, um respiro, na verdade, um suspiro de tranquilidade. Vamos lá. Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito de. Pessoal, função referencial da linguagem tem outro nome, função informativa. E aí, qual é o objetivo, na verdade, da função de textos que tenham função referencial, como é o caso de textos jornalísticos, né, e textos científicos, muitas vezes? Informar o leitor de alguma coisa. Então, a função referencial, ela tem o objetivo de informar, e geralmente ela tem aí como características a objetividade e a impessoalidade, por isso que a gente fala do predomínio da terceira pessoa nos textos que têm função referencial. Aí você vai ali brevemente na fonte até, você vê que é um texto que foi publicado no site do Senado, então provavelmente aí realmente de cunho informativo. Então, sugerir soluções para um problema de ordem social. Pessoal, sugerir soluções diz respeito a um texto de caráter informativo? Não. B, estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez, também não está falando nada de informatividade aqui, não vou marcar. C, comparar o desempenho acadêmico de mulheres e homens, tampouco informar sobre algo. Letra D, informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Essa resposta não tem nem como encolar isso aqui, pessoal. Só pode ser essa. Função referencial, função informativa, o item correto traz informar o leitor. Marcou, correu para o abraço. Mas vamos só
colocar aqui a letra E, orientar o público sobre a necessidade de rotinas de autocuidado na adolescência. Orientar tampouco é informar. Então, a resposta só poderia mesmo ser letra D. Até quando a gente conversa com os nossos alunos, a gente ensina muito pelas habilidades, mas a gente não se baseia só no padrão, no pilar, na verdade, das habilidades. E a gente costuma trabalhar com os nossos alunos conteúdos essenciais para a prova do Enem. E esse é um dos conteúdos essenciais, o conteúdo de funções da linguagem. Você precisa saber as funções da linguagem, mas só o fato, a gente já divulgou no nosso Instagram conteúdo disso aqui. Função referencial é a função informativa. Tem o objetivo de informar de um modo objetivo e impessoal. Acabou a questão. Beleza? E só uma sugestão final, pessoal. Às vezes a gente pode até se prender aos verbos, tá? Dessas alternativas. Porque sugerir traz uma ideia, estabelecer traz uma ideia, comparar traz uma ideia, informar, bater o olho, faz o seu X ali e segue. Como diz a Jojo, corra para o abraço. Metáfora do futebol. Pedrinho não entende nada disso. No máximo, o que é a bola de futebol, somente. Vamos lá, galera. Estamos entrando na nossa reta final, faltam 2 questões para a gente finalizar o nosso primeiro bloco, lembrando que cada bloco vai ter a resolução de 10 questões da prova azul. Da prova azul. Inclusive é a que eu fiz. A minha era vez. Relatada no texto, então veja, vivência relatada no texto evidencia que, de novo, gente, variedades linguísticas. Esse foi o ano da variação linguística dentro da prova do Enem. Já a terceira questão que a gente observa tratando desse assunto, e se a gente considera ainda de habilidade 20, não é variação, mas que fala de linguagem também, de aspectos linguísticos identitários, tá? E essa, gente, é muito interessante porque ela também é bem o padrãozinho da prova do Enem. Claro, quando você estuda pelas habilidades, esses padrões vão ficando mais claros para a gente. Mas aqui é bem a característica, vocês vão perceber. Eu vou ler as alternativas, depois o Jojo vai fazer a leitura do texto sinalizando as coisas importantes, tá? Porque vocês vão perceber que de cara a gente não vai conseguir anular, mas depois que você lê o texto, fica nítida a resposta. Então vamos lá. Evidencia que as variedades linguísticas impedem o entendimento mútuo. Aqui, gente, não costuma fazer tanto sentido, né? Porque não é só porque variou que a gente não vai se compreender. A gente até estava conversando disso esses dias, né? Que assim, uma pessoa tenta querer dizer que, falei nós vai e não entendi. Entendeu sim, querido. Claro que entendeu. Olha só, gente, que lindo, Pedrinho defendendo a variedade linguística. Estamos convivendo o suficiente. Estou defendendo a compreensão, mas prezo para o dia em que as pessoas todas falarão nós vamos. Olha, já caí no seu conceito novamente. Não adianta elogiar, não, gente. Então, impedem o entendimento mútuo? Não, né? Não é só porque variou. Tanto é que Jojo e eu nos compreendemos. Apesar de usarmos registros distintos, muitas vezes, sobretudo em contextos profissionais. Enaltecem o português do Maranhão. Ok, essa poderia ser, eu não pensaria. Poderia, inclusive, vamos lembrar da primeira questão que a gente resolveu aqui hoje, que era sobre a valorização da variedade linguística do povo do Amazonas. Então, essa aqui seria praticamente a mesma resposta, seria uma resposta possível, a gente não tem como tirar aqui. Agora, essa aqui me emociona. São constitutivas do português brasileiro. Essa aqui tá muito legal, porque é como se eu mostrasse, essa vivência relatada mostra que as variações, as variedades linguísticas fazem parte do português brasileiro, porque o português brasileiro é uma língua de variações, e de fato é. Porque se a gente pensa no nosso próprio processo histórico mesmo, da formação da língua portuguesa, o português brasileiro ele se distancia muito dos outros portugueses, entre aspas, falados ao redor do mundo, que ainda carregam muito uma influência de Portugal. A gente não, a gente se tornou uma língua completamente distinta, o sotaque é completamente distinto. Às vezes, eu tive uma amiga que foi a Portugal, e ela falava que em Portugal ela falava inglês. Eu achei surreal, porque ela não entendia as pessoas falando português. Quando eu fui a Portugal, eu tive muita dificuldade de entender o português lá. Tinha horas que eu tinha vontade de me comunicar em inglês mesmo. Eu tinha muita dificuldade mesmo. Foi engraçado
porque foi uma viagem que eu fui a outros países, nenhum de língua portuguesa, né? Só Portugal. E foi o país em que eu tive mais dificuldade para me comunicar. Doido isso, né? Né? Porque a gente fala português e, enfim. Pois é. E aí, gente, Brasil é Brasil. Eu sou suspeito, apesar de saber bastante sobre a gramática de Portugal, afinal é a que a gente estuda aqui, inclusive sabemos até melhor do que eles. Nossa gramática é muito aprofundada. Mas eu sou fã do português brasileiro. Há coisas aqui incríveis. Realmente, Brasil é Brasil, né, gente? Eu não troco este país por absolutamente coisa alguma. Eu não tenho esse sonho de ficar morando em outros lugares, Também sabe? não. Eu sempre falo para os alunos, não, eu sou apaixonada por morar no Brasil. Eu, sinceramente, seria difícil me tirar daqui, viu? Não me tiram também, não. Eu gosto demais da gente. Nossa Senhora. Então vamos à letra D. Exigem, olha só, a dicionarização dos termos usados. Pessoal, essa aqui tá bem ruim. Porque, veja, expressões populares. A gente vai ter de dicionarizar todas as expressões populares para que elas possam, enfim, ser compreendidas. Então, a variedade linguística vai exigir que a gente dicionarize as coisas. Esse item, na hora, eu achei bem ruim. Você teve essa sensação também, Juju? Total, total. Na verdade, ó, gatinho. Na verdade, vários desses itens aqui dessa questão, eu realmente só deixei dois, né? Sim. E são restritas às situações coloquiais de comunicação. Gente, restritas a nada, tá? A gente pode usar a variação onde quisermos, apesar de nem sempre elas serem tão adequadas. Mas, enfim, a gente poder usar, pode, né? Restrito a um contexto coloquial, ok? Gente, eu tô Exato. bem sociolinguista, né, nessa questão. Ah, eu tô adorando! Finalmente aprendeu. Vamos Então ao vamos lá, texto. pessoal. A gente fica entre letras B e C. E a gente sabe que a letra B seria uma possibilidade, porque a gente acabou de fazer uma questão dessa de valorização de um falar de um estado brasileiro. Então aqui poderia ser, de fato, letra B. A gente vai ficar entre B e C. Vamos ao texto. Maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do estado. Se o maranhês, olha o que eu falei lá para vocês, o caboquês, o amazonês, o maranhês aqui, impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme. O modo de falar tão próprio e característico dos maranhenses vem conquistando muita gente, inspirando títulos e muito conteúdo digital com a criação de podcasts, blogs, perfis na internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Com Só, saudades. Juju, rapidinho. Parece que é o mesmo texto, né, gente? Produtos, o falar do Maranhão. Então, assim, bem a mesma toada da prova. Pode seguir. Com saudades do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, um fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha a culinária, brincadeiras e o dicionário maranhense. A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na inocência, pedi R$ 3 de pães misturados. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada e já fiquei encabulado, ó. E o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sim pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães massa grossa e massa fina, contou o fotógrafo, com humor. Então aqui, pessoal, percebam, não é uma valorização do português do Maranhão, né? Ele não está enaltecendo o português do Maranhão. Ele está constatando que o português do Maranhão é uma variedade linguística que existe no Brasil e que é ótimo. Ele gerou uma situação cômica ali, pedindo um pão no Rio de Janeiro. Então, não é sobre enaltecer, é sobre constatar que existe. Então, as variedades linguísticas são constitutivas do português brasileiro. A gente tem o amazonês, a gente tem o maranhês, o sergipês, enfim. Beleza? Então, resposta certa, letra C. E agora vamos à nossa última questão desse primeiro bloco, tá? E é uma questão interessante porque vai falar de um aspecto tecnológico. Então, vamos lá, vamos ao nosso enunciado para a gente se encaminhar para o final deste vídeo. Ao tratar da telemedicina, portanto, essa medicina à distância, esse texto ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia
para a sociedade é o fato de ela, então veja, pessoal, benefícios de uma tecnologia, impactos de uma tecnologia, a gente vai pensar aí em uma competência 9, claramente, tá? Porque é aquela que fala das tecnologias, a Jojo até comentou com vocês mais cedo disso, quando a gente fez uma outra questão que abordava esse aspecto tecnológico, falando ali de ampliação do acesso ao conhecimento, né? Enfim. Então vamos lá. Vou para os itens, tá? E depois disso a gente vai para o texto. Disponibilizar prontuário único do cidadão, tanto na rede pública quanto na rede privada. Oportunizar acesso a atendimento médico a pacientes de áreas periféricas. Fornecer dispositivos tecnológicos para a realização de exames. Promover a interação entre diferentes especialidades médicas e garantir infraestrutura para o trabalho remoto de médicos. É o típico item que a típica questão em que os itens não te ajudam em nada ali, a gente vai realmente ter de observar o que é o resumo do texto, ok? Porque todos eles, pessoal, é importante ressaltar isso, percebam que no enunciado vocês viram a palavra benefícios. E nenhum desses aqui traz um campo semântico negativo, que é como a gente faz as questões mais rápido, né? Comparando o campo semântico do enunciado com o dos itens. A gente fez algumas assim hoje aqui. Aqui todos os itens estão trazendo possíveis benefícios. Eu tenho que ver o que de fato está no texto. E mais uma vez a importância dos verbos, né, Jojo? Que nem a gente falou na de funções da linguagem. Veja, a Jojo percebeu esse campo semântico também por esses verbos. Porque, veja, disponibilizar, oportunizar, fornecer, promover, garantir, tudo isso é coisa boa, tá? Então, já é uma forma de auxiliar a sua leitura. Vamos ao texto. Você faz a leitura? Vamos lá, vamos dividir, que esse é longo. Telemedicina é para todos, mas nem todos estão preparados. A telemedicina, nos últimos anos, tem se destacado como uma ferramenta valiosa, proporcionando uma gama de benefícios, olha lá a palavrinha do enunciado, que vão desde a ampliação do acesso à assistência médica, até a otimização dos recursos de todo o ecossistema da saúde. Aqui a gente já tem algumas coisinhas que tem ali nos itens, né? Então, ampliação do acesso à assistência médica está no item B. Ele só não falou de áreas periféricas ainda. E a questão dos recursos, a gente tem também ali letra A, a gente tem letra C, e a gente mais ou menos letra E, mas mais a letra A e a letra C. Então, até aqui, vamos nessa, sigamos. Primeiro parágrafo não nos ajudou tanto. Excelência? Vamos lá. O governo federal propõe a Estratégia de Saúde Digital, um programa destinado à transformação digital da saúde no Brasil. Seu principal objetivo é facilitar a troca de informações entre os diversos pontos da rede de atenção à saúde, promovendo a interoperabilidade e, assim, possibilitando a transição e a continuidade do cuidado nos setores público e privado. Veja que isso também aparece nas alternativas, né, pessoal? Acaba sendo um benefício, né, essa facilitação da troca de informações. Então, vamos continuar a leitura. Também está em discussão um projeto de lei que dispõe sobre o prontuário eletrônico unificado do cidadão, o que indica o quanto o tema está em evidência, tanto para os gestores públicos quanto para os privados. Mas olha só como já dá para a gente pensar nessa letra A como algo que não pode ser o correto, porque ele fala que é um projeto de lei, ou seja, esse prontuário ainda não está disponível, tendo essa correspondência entre a rede pública e a privada. Então, a letra A, já que ele fala que o benefício é disponibilizar, eu já vou colocar um xizinho do lado de disponibilizar, porque isso ainda é um projeto de lei que ainda não foi efetivado, não foi votado, enfim, não foi sancionada essa lei aí para a gente. Você segue, Jojo? Contudo, sigo, vamos lá. Contudo, é importante reconhecer que nem todas as pessoas estão igualmente preparadas para aproveitar plenamente os cuidados ofertados pela telemedicina. Um dos principais benefícios, de novo, do atendimento de saúde à distância é a capacidade de superar barreiras geográficas, proporcionando acesso a serviços médicos, especialmente para pacientes que residem em áreas remotas e ou carentes de certas especialidades médicas.
os chamados vazios assistenciais. Pessoal, isso aqui é a resposta certinha que cabe na letra B de bola. Oportunizar o acesso a atendimento médico a pacientes de áreas periféricas. Não tem o que fazer. Só pode ser essa a resposta. Mas já chegamos aqui. Tanto que a gente marcou tudo aqui. Vocês podem ver, marquei todas as informações. Vou até colocar a linda seta para a letra B, como a Jojo gosta. E aí, sigamos. A equidade no acesso é uma questão crítica, uma vez que nem todos têm ao seu alcance dispositivos tecnológicos ou uma conexão à internet que seja confiável, entre outros problemas de infraestrutura, o que já elimina a letra E. Garantir infraestrutura. Não, nem todo mundo tem. Esse é um problema da telemedicina. Não está garantindo, perfeito? É um desafio tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, que em muitos casos não contam com estrutura para o trabalho remoto, nem com letramento digital para desenvolver as funções. Então, veja que aqui não é a telemedicina que a gente já eliminou a letra E, e também não é a telemedicina que fornece os dispositivos tecnológicos para a realização de exames. Essa infraestrutura não está garantida, nem todo mundo tem esses aparelhos. Então, a gente já tinha eliminado a letra A, a gente eliminou, já tinha marcado a letra B, a gente eliminou agora a letra C e a letra E, e aí promover a interação entre diferentes especialidades médicas. Percebam, pessoal, que o texto dá muito enfoque a essa relação médico-paciente, né? E que também nem todo profissional tem o letramento ou o aparelho necessário para isso. Então, também não é sobre interação entre as especialidades médicas, perfeito? Então, resposta letra B de bola. Com isso, pessoal, fechamos esse nosso primeiro bloco. Muito obrigado por você que ficou até aqui neste vídeo. E aí, se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma abordagem, a gente tem aqui embaixo os comentários para os nossos inscritos. E se você não se inscreveu, já clica lá em inscrito, ativa o sininho para você receber os nossos vídeos, porque, gente, vocês perceberam, vão ser conteúdos incríveis que vão realmente salvar a sua resolução do Enem 2025 para aqueles que forem fazer a prova, tá? Então, fica aqui com a gente no canal do Questão de Texto, porque a partir de agora, o 700 mais é inevitável de fato. Exatamente. Em breve a gente volta com mais um bloquinho de 10 questões maravilhosas dessa prova que a gente tanto ama. Então, já se inscreve aí no canal. E segue a gente também no Instagram, @questão de texto. Por lá a gente também traz muito conteúdo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo.